Boa noite, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ter consciência para poder encontrar o próprio lugar. Olá, Bianca. Esperar um pouquinho a nossa convidada, que é a Noemi. Boa noite. Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo sistêmico. Deixa eu ver aqui se eu consigo enviar aqui para ela. E eu quero que a gente faz links um pouco entre essa visão sistêmica, né, que traz essa questão de que a gente tem um lugar e às vezes a gente está fora desse lugar. E a visão da psicanálise. Aceitar. Já estou aceitando você, Noemi. Aí, boa noite. Cheguei! Boa noite para quem está na noite, né? Malta está na noite. Está de Boa tarde para Portugal, né? você. Você Oi? está em Portugal, né? Não, eu vou dia 6. Ah, tá. Mas tem lindas mulheres em Portugal que assistem aqui as lives do Brasil. Lá é horas a menos ou a A mais? mais. A mais, Agora né? são 21 horas e 38 minutos lá. Ah, sim. Então, gente, só apresentar rapidinho a Noemi, mas o que tiver de mais coisa para você falar, Noemi, pode falar. Mas ela é consteladora, né? Dessa área da sistêmica, é um pouquinho diferente. Hoje eu quero fazer links com a psicanálise, mas tem uma visão diferente, é isso que a gente quer papear. É palestrante também, mentora. Agora acho que abriu a empresa dela, né? Não só aqui no Brasil, não sei se é em É, Portugal ou junto. essa empresa é portuguesa. Portuguesa, então, e a gente se conheceu aqui pelas redes, por causa do Encontro Nacional do Feminino Moderno, da Ana Lisboa. E aí a gente começou a conversar, eu convidei ela para a live e ela honrou o convite e aceitou e a gente está aqui. É isso mesmo, Noemi? Tem mais alguma coisa que eu esqueci ou que eu não saiba? Se quiser falar um Estás pouquinho de muito você. bonita. Obrigada. As pessoas estão entrando, eu aproveito também para compartilhar o meu boa noite com todos. E então, eu acredito que mais, eu gosto muito de uma fala de Carl Jung, que ele diz que quando tu pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as teorias, né? Ah, Mas quando tu estás perante uma pessoa, é uma alma perante outra alma. Eu gosto muito dessa visão, desse olhar, e também vejo as questões da psicanálise e da linha sistêmica. Eu diria que a psicanálise ela é tão sistêmica quanto ela possa pensar que não. Só que nós fomos criados e tratados de forma cartesiana. O sistêmico ele está no mundo desde que o mundo é mundo. Ele é estudado já há séculos, não é novo, nem as constelações são novas. Então, a gente, quando olha para isso, a gente começa a entender que há uma outra forma, uma outra perspectiva de viver, de olhar o mundo, de fundamentar sua vida, de entender qual o seu lugar, que é o tema principal de hoje. isso. Esse é o principal de tudo quando você percebe o seu lugar. Aí você encaixa muitas coisas que ao longo da vida você vem arrastando. Sim. A gente pode começar por aí, antes de entrar no lugar, né, do nosso estar no nosso lugar, e a gente colocou ali sobre tomar essa consciência do nosso lugar. O que seria esse sistêmico, né? O que seria essa linha sistêmica? Eu já ouvi também um termo assim, o mundo sistêmico. Se puder falar um pouquinho, Noemi, por Eu gentileza. não vejo assim o mundo ou a vida. O sistêmico é o todo, é quando tudo está incluído, nada se exclui, nada se retira, tudo pertence, tudo faz parte. E é tudo. É, eu nasci no momento que eu estava numa barriga, eu pertencia a uma barriga
pertencia a um grupo familiar, tanto por pai quanto por mãe. Cresci, fui para uma escola, pertencia a uma comunidade escolar. Cresci um pouco mais, fui para uma faculdade, pertencia a um outro grupo. São amizades. Você vai ampliando, porque os sistemas são micros, né? Então, tem a família, que é um microsistema. Essa família está dentro de uma sociedade extremamente ampla, que é um macrosistema. A gente não tem como fugir disso no momento que a gente consegue perceber que é um lugar integrativo. Todos pertencem, todos fazem parte de tudo que está ali. É como se a gente dissesse de uma maneira mais, digamos que, menos sistêmica. Ah, eu tenho direito que todo mundo tem direito. Os meus direitos são iguais a de todo mundo. Meus deveres também, mas os meus direitos são iguais de todo mundo. Eu faço parte disso. E um detalhe muito importante é que no olhar Sim. sistêmico, estar no nosso lugar significa ocupar uma posição que nos cabe dentro desse sistema a qual nós pertencemos. Seja, como eu disse, né, na família, o profissional, o social. E é honrar a nossa história. Reconhecer quem veio antes de nós e agir em harmonia com o fluxo da vida. Esse lugar ele é único, é insubstituível, ninguém consegue tirar de ninguém, e ocupá-lo nos traz força, equilíbrio e paz interior. E eu te digo mais, eu agora estou com Alba, que é uma empresa portuguesa, né? Sou fundadora dela, e por que Portugal? Nós temos 7 gerações para trás que nós conseguimos chegar em estudos e tudo facilmente em 7 gerações e entender, inclusive, o caminho dessas 7 gerações até chegar em nós. E eu não estou falando de nada assim, tipo, transcender. Eu estou falando orgânico, né? Como diz em Portugal, o ADN, como diz no Brasil, o DNA. Está ali, é célula, é sangue. Só que quando tu vem reproduzindo coisas, às vezes olham e dizem assim, ai, Letícia, tu é parecida com a tua mãe, tu é parecida com teu pai, tu tem isso da tua mãe, tu tem não sei o que da tua avó. Mas como assim? Eu nem conheci minha avó. Mas está dentro das células, o registro está ali. Então, as 7 gerações para trás, as 4 últimas para trás da minha família, tanto paterna quanto materna, são portuguesas. Então, o sim para que eu viesse a existir, na realidade, começou em solo português. Então, por isso, eu escolhi, é como se eu fosse fazer uma paga de gratidão. Eu Sim. escolhi desta forma. Porque assim é uma maneira que eu tenho de pagar com um agradecimento. Porque o meu olhar para Portugal é do tamanho do nosso Rio Grande do Sul, né? E olhando assim para Portugal, hoje a gente vê que, assim como vários estados do Brasil, tem grandes dificuldades, mas tem uma riqueza populacional, uma riqueza de é, natureza, uma riqueza dentro da sua história que é abundante demais. E o meu propósito, o meu lugar hoje é incentivar as mulheres a entender que nós somos o maior contingente da face da Terra. E não é papo feminista, tá? Essa é uma realidade. Tanto que os homens brincam, tem tantas mulheres para um homem. Há essa brincadeira de mau gosto, por sinal. Mas cada um com seu quadrado. E isso tudo fala de lugares. Quando a gente tem esse contingente todo e uma pessoa diz eu tenho um propósito que eu quero semear dentro desse contingente, eu venho dentro do meu lugar de da herança que eu trago dessas pessoas todas atrás de mim, do meu lugar de filha dos meus pais, do meu lugar de mãe dos meus filhos, do meu lugar de mulher que quer deixar o seu legado.
eu venho para fazer o meu movimento de propósito. Porque quando eu estou no meu lugar, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu talento, eu sei o que eu vim fazer no planeta. E mais, eu descubro muita coisa que não depende de ninguém. Minha felicidade não depende de ninguém. Minha paz interior não depende de ninguém. Meu centramento é meu. Então, estar no seu lugar faz todo esse movimento de tu ter por mais que esteja caindo a casa, tu consegue olhar e dizer assim, o teto está ruindo, mas eu vou dar um jeito de trocar o telhado. E tá tudo bem. A serenidade, né? Acho que a gente, numa reunião nossa, você falou. Isso me fez pensar assim, duas questões de tudo que você falou. Vou começar pela primeira. A questão também que eu já ouvi, que acho que é um conceito dentro da visão sistêmica, que é os excluídos, né? Não se deve excluir ninguém do sistema ali. Estou pegando familiar, mas agora eu entendi que é um todo, né? Tanto numa empresa, honrar, os que vieram antes, honrar. Eu vou te dizer que a coisa é grande demais. Por exemplo, quem faz parte do meu sistema? Vai pensando nos de vocês aí, por favor, e contem quantas pessoas fazem parte do sistema. Eu vou começar pela minha mãe e pelo meu pai. Minha mãe e meu pai. Aí eu casei, meu marido. Só que antes de casar, eu tive um namorado, esse namorado. Meu pai teve uma amante, essa amante. Fazem parte do sistema porque são pessoas que vêm para trazer lições de uma vida. A gente não exclui os aprendizados que a gente tem. Isso também é fazer parte de si próprio. Quando tu consegue entender, por exemplo, vamos na questão primeiro do pai e da mãe. Tá aqui minha mãe, tá aqui meu pai e eu nasci. Quando eu nasci, eu me meti no meio Presente, né? Que dos você dois. explicou. Exato. Eu me meti no meio dos dois. Mas, por exemplo, meu pai tinha 40 anos quando eu nasci. Minha mãe tinha 35. E tô eu aqui, bebezinho, queridinha, e ali no meio, já modificando a rotina da vida dos dois. E aí, o que acontece? Eu cresço, vejo meu pai com uma certa agressividade com a minha mãe com uma certa passividade em relação ao meu pai. Eu olho para os dois e digo, mas o que é isso? Aí eu bato de frente com meu pai e, ao mesmo tempo, eu digo para minha mãe, não, só um pouquinho. Eu cuido de ti, mãe. O pai não vai mais judiar de ti. Que eu estou no meu lugar? Nunca. Para começar, eu nasci e eu sou filha. No momento que eu faço essa coisa de bater com meu pai, porque meu pai é assim, meu pai é assado, eu saio do meu lugar de filha. Eu assumo o lugar de uma pessoa de igual para igual. Nós não somos iguais aos nossos pais. Eles nasceram muito antes. Eles passaram por muitos perrengues que talvez a gente nunca pensaria em passar. Então, quando a gente entende, e isso é uma coisa que contaram para mim de mentira. Quando tu for mãe, tu vai entender tua mãe. Foi mentira. Eu só entendi minha mãe quando eu me tornei filha de verdade. Enquanto eu não ocupei o meu papel de filha, eu não entendi minha mãe. Muito pelo contrário, não gostava que ela desse opinião em relação a alguma coisa de criação dos meus filhos, não gostava que ela continuasse dando alguma opinião em relação a mim. Então, eu não a via como minha mãe, porque eu não me via como filha. Eu me via, na realidade, como mãe dela, de cuidar ela em relação ao meu pai. O meu pai é como se eu dissesse para ele, olha, eu vou te mostrar o que é uma mulher de verdade. Então eu saio do meu lugar de filha e mostro para ele o que uma mulher de verdade faz. Não aguenta o homem xingando. Esses lugares, a gente estar fora daquilo que a gente deveria estar, nos dá raiva, nos faz procrastinar na vida, nos faz ter ansiedade, angústia. Gente, é aquela lista que todo mundo está careca de saber. Vários sintomas, né? Muitos, muitos. E a psicanálise, ela busca isso numa vertente até freudiana, né?
que, querendo ou não, tem algumas pinceladas sistêmicas, não tem como fugir disso, Sim. mas sentir segurança e pertencimento está ligado a não sair do seu lugar. Porque quando eu ocupei o meu lugar de filha, filha mesmo, entendendo que o meu pai, se ele fazia aquilo, e a minha mãe, se aceitava aquilo, era um assunto de um homem e de uma mulher. Não era dos meus pais. Eu podia até me entristecer, porque não era aquilo que eu gostaria, mas era o que tinha, é o que eles conseguiam dar. Quando eu começo também a me entristecer, a ter raiva e a odiar os meus pais, porque não é esses os pais que eu queria, já começa que eu também estou fora do meu lugar. Porque eu estou recusando a minha história. Eu nasci na família certa. Eu tenho a mãe certa. Eu tenho o pai certo. Eu e todo mundo do planeta. Porque eu não sou alecrim dourado. Não sou exceção. Todo mundo é a mesma coisa. O detalhe é se botar no seu lugar, voltar para o seu lugar de filho. Ou seja, meu pai é desse jeito porque ele tem a história dele. Eu não sei que criança ele foi. Eu não sei o que ele passou. Minha mãe é assim porque ela tem a história dela. Eu não sei o que ela passou. Porque isso não é comentado, isso não é contado. Então, quando eu dou um passo para trás e me visto com um pouquinho de humildade, as sandalinhas de Jesus, como a própria Ana Lisboa fala, Sim. volto os meus olhos para eles como um pai e uma mãe que conseguiram fazer o que eles conseguiram fazer, aos pouquinhos eu vou assumindo meu espaço. Porque eu tenho o meu pai dentro de mim, todos nós temos. 50% de um homem é um espermatozoide, 50% de uma mulher, um óvulo, se uniram. E não nasceu um pé de alface, nasceu a gente. Então, nós temos a energia deles dentro de nós, o sangue deles dentro de nós, e eles, para nascer, tiveram pais. Que tiveram pais, que tiveram pais, que tiveram pais. Então, o DNA vem correndo, 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 correndo e pá, chega na gente. E aí a gente tem um períodozinho muito gostoso, do 0 aos 7 anos, que é um período de mente limpa, de sensações limpas, que a gente vai absorver coisas, aproveitar coisas. E acontece, às vezes, um bebezinho recém-nascido está deitado ali e os pais estão se pegando a tapa. E a criança ela se mexe, só faz gemidinho, gemidinho. E os pais, para eles, aquilo a criança não notou nada. Só que fica guardado no registro da criança o som da agressividade, o movimento da agressividade, porque essas pessoas estão dentro da criança. Então, o sistêmico, ele integra o todo numa questão de ocupa o teu lugar, não invade o lugar do outro, não seja pai de pai, nem pai de mãe, mãe de pai ou mãe de mãe, não seja mãe de irmãos, não fique mandando seu irmão, deixa seu irmão quieto, ele vai quebrar a cabeça, o problema é dele, a mente é dele, a vida é dele, ele ganhou de presente, você não pode controlar. Então, ocupe-se com você, porque dentro de nós temos tudo, absolutamente tudo para ter sucesso. Está tudo aqui. É só acessar. Começa indo para o seu lugar. Tudo isso que você está falando, várias questões. Vamos começar do começo. Olhando assim para a psicanálise, a gente tem um conceito que se chama posição subjetiva do sujeito. Isso. Aí, traduzindo do que você está falando, eu estou aqui pensando, né? Seria esse lugar em cada área da vida, com cada pessoa, que o sujeito vem ali, por exemplo, no processo de análise pessoal, e ele fala de como que a mãe trata, como que ele trata a mãe, como que é a vida, como que é o trabalho, os desafios. E ali a gente chama disso, né? Posição subjetiva do sujeito inconsciente. E a gente vai trazer clareza para ele desse lugar que ele está ocupando e às vezes não está percebendo. Que não é um lugar tão interessante, mas a gente traz através de questionamento, a gente não direciona, né? Mas assim, eu, Larissa, como eu participo muito como paciente, né, desse meio sistêmico,
que tem muitas semelhanças, só que com nomes diferentes. Acho que a gente até conversou sobre Eu vou isso te alguma vez. dizer, falamos já sobre isso. Aham, É, até eu acho que foi da Ana Lisboa que eu ouvi, se eu não estou equivocada, ela fez inclusive uma linha temporal de pessoas, porque tu ouve de várias pessoas a mesma coisa de forma diferente. exatamente. E é a mesma coisa, nós não criamos nada. Quem jura que está criando alguma coisa, cristão, volta para o planeta, porque não. O Criador foi um só. Nós co-criamos. A gente pega aquilo ali, entende de uma outra maneira, coloca de uma outra maneira que fica mais claro um pouquinho e a gente apresenta. Aí alguém pega aquilo ali, entende de uma outra maneira, Gente, mais coloca uma outra, opa, deixa mais claro e assim a gente vai evoluindo. Não é à toa que depois da pandemia a gente começou assim, direto, um movimento de autoconhecimento. E estamos cada vez mais. Por quê? Porque as cocriações vão abrindo cada vez mais e está tudo certo. Não importa a roupagem, importa quantos alcançam. E por que não excluir? Porque quando você exclui, você marca o sistema em desequilíbrio. Você retira alguma coisa do sistema. E quando você retira isso do sistema, todo o sistema sente. As pessoas sentem. É como se tu vais ficar de mal com a sua mãe, né? As pessoas podem não falar, mas tem muitas que vão se magoar. Sua mãe vai sofrer e, de certa forma, você também vai sofrer. Você também vai ter as suas dores. E esse movimento todo, que vai se encaixando uns nos outros, fica um dente falhando. O sistema ele é tão inteligente que lá na frente vai nascer uma criança para botar essa pessoa excluída de novo para dentro do sistema. Por isso que a gente vive se reorganizando dentro da vida. Então, aí um detalhe: 7 gerações para trás, eu, você e todos que estão aqui e os que vão ver depois, acredite. Sabe aquela frase poética, você é eternamente responsável pelo que cativas? Sim. Isso é sistêmico praticamente, porque 7 gerações para frente, tu vais atingir com os teus atos hoje, com as tuas decisões hoje, com os teus pensamentos hoje. Principalmente se for numa questão de família, porque já está nos teus registros. E os teus registros tu vai lançar. E como eu tinha falado daquele bebezinho que chorava, do 0 aos 7 anos, a gente está com a codificação limpa. Tudo que a gente recebe ali vai ficar registrado, só que normalmente a gente olha para uma criança e acha que ela não se importa. Ela está desenhando e está todo mundo brigando, a casa está caindo, alguém está falando mal um do outro, e a criança está ali fazendo a coisa dela. Está tudo bem com ela, mas ela vai crescer. Ela vai ter o chamado dedo podre, ela vai ter problemas de relacionamento terrível, ela vai ter dificuldade de manter um trabalho, porque ela vai procrastinar, ela não vai ter vontade. Vão chamar ela de preguiçosa, porque ela procrastina, e não, ela não é preguiçosa. As dificuldades e os gatilhos essa pessoa vai ter são imensos. E um detalhe: não tem um ser humano na face da Terra que já não viveu isso. Não tem. Vai ter, porque o movimento que está de autoconhecimento é tão grande que lá na frente, por exemplo, os teus filhos já verão o mundo de forma diferente, porque tu verás ele de forma diferente. Tu respeitará a vontade dos teus filhos. Quando tu disser, pega isso e faz assim, e ele te disser, mamãe, eu quero assim. Ah, e por que você quer assim? Ah, por causa disso, disso. Então vai haver um diálogo. Vai ser visto que uma criança pequena é um ser humano. Pode não ter todo o conhecimento que um adulto já tem, mas pode ter um conhecimento muito mais limpo que aquele adulto já tem. Depende do que você vai alimentar aquela caixinha do 0 aos 7 anos, que hoje nós chamamos de criança interior, que são as memórias infantis que estão guardados no nosso inconsciente
E vira e mexe, acontece um gatilho. Porque, senhoras, se tem uma coisa que criança faz, é gritar, é brigar, é reclamar, é xingar. Um adulto não faz isso. Um adulto conversa, dialoga e tenta entrar em comunicação. Eu acho que tem coisa no chat, dá uma olhadinha. Sim. Eu só ia também fazer uma pergunta, daqui a pouco eu vou ali. Quando você falou essa questão toda aí, me veio uma questão assim, vamos ver se dá pra gente falar aqui. Que pergunta, ou como que eu olho, sem fazer uma pergunta, né? Como que eu posso criar uma pergunta para me perguntar se eu estou no meu lugar mesmo, né? Nessas áreas familiar ou de trabalho? Tem alguma. Como que eu me questiono, assim, para saber se eu estou no meu lugar? Essa é a um. Mas qualquer coisa eu repito, mas só para não perder, assim. E o que você trouxe da questão dos pais, né? Que esse é um clássico, te ouvindo assim, né? Que lá o bebezinho aí vai afetar lá na vida adulta. É o que eu sei, há 3 anos ouvindo assim na clínica, o que a pessoa lembra, claro que é uma interpretação do que houve, do que ela ouviu, do que ela sentiu, do que ela passou, mas assim, que a gente escuta de histórias, o tanto que a fase ali da infância afeta no hoje, não está escrito. Sempre na clínica, eu não fico perguntando, fala de sua infância, chega, acaba chegando, lembra do pai, lembra de uma professora, a gente chama isso de grandes outros na psicanálise lacaniana, né? Mas assim, eu queria ver esse lado assim, que é o nome da live, né? A gente tomar consciência e a gente se colocar no nosso lugar, é isso que vai trazer vida, né? Que você está falando, não é bem a questão da força. Força é um ponto, é vários outros. O que quer dizer? Porque também tem gente que às vezes se prende. Então a culpa é dos meus pais, a culpa é do não sei o quê. Não, hoje a gente já está adulta, aí é acolher Mas essa eu já te daria criança, uma né? pergunta. Eu E já a te gente daria uma ser pergunta. diferente. Quem você culpa da sua vida ser assim? Isso já dá para encontrar a questão se eu estou ou não fora do meu lugar, né? Porque tem até um chavão, né? A culpa é da mãe. Só que aquela mãe um dia era filha. E de uma hora para outra ela virou mãe. E é assim que acontece. E eu já tenho uma visão diferenciada. Isso é uma visão da Noemi que cocria de forma diferente. Qual seria? Eu não vejo, até porque eu estou tão no meu lugar que eu não vejo que mãe é culpada. Eu vejo que a comunicação e o respeito ensinado a cada passo de geração é o responsável pelas falhas que cada pessoa vai tendo ao longo do tempo. Da mesma forma com que as dores, antigamente, as pessoas apanhavam e aí tinham filhos e os filhos apanhavam e iam assim. Hoje, a gente consegue ver, até mesmo pelas estatísticas, que os pais batem bem menos do que já batiam. E não tem nada a ver com lei de palmada. Eles batem bem menos porque eles têm uma necessidade e um cansaço da própria dor. Então, eles tentam buscar mais o diálogo. Perguntas a gente deve fazer toda hora, porque enquanto nós estivermos vivos, nós estamos buscando uma resposta. Enquanto estivermos vivos, estamos sempre em evolução. E isso o sistema pede, né? Isso vem lá de trás. Por exemplo, as minhas ancestrais lavavam roupa carregando sacos de roupa na cabeça e iam na beira do rio para lavar. Eu tenho uma tia que, durante um bom tempo, por parte de mãe, ela lavava a roupa no rio e na casa dela tinha água encanada, mas ela dizia que o rio, a água era mais pura, que a água da encanada ficava parada. Um E não hábito. tinha jeito. Não tinha jeito. Quando eu comecei a entender muitas coisas, eu comecei a perceber que o certo dela é certo. Não está errado. Está Para errado ela. para mim que gosta de uma máquina de lavar. Mas para ela, está certo? Então está certo. A pergunta é: quem eu culpo? O que eu acho que deve ser diferente no outro? Se eu não começar a, a colocar no outro que ele deve fazer isso, deve fazer aquilo,
Se eu não alterar isso, eu começo a ir para o meu lugar. Porque entender que cada um consegue, do seu jeito, da sua forma, com seu entendimento, e está tudo certo, é uma forma de estar no seu lugar. Porque eu me preocupo é com o eu. Porque no fundo, no fundo, no fundo, é eu comigo mesma. O outro não tem culpa, o outro não é responsável. Eu tenho minha responsabilidade. O outro me atinge quando eu tenho coisas para olhar e ele reflete aquilo que eu preciso olhar. Isso está me lembrando também muito, assim, a gente também tem um outro conceito, indo para a minha área, né, da psicanálise, que é o atravessamento do fantasma, em Lacan, que entra no que você falou dos pais, mas eu acho que serve esse exemplo da tia também, que é aceitar o outro como ele é, mas principalmente dos pais, entender que eles são seres humanos, como a gente, não são uma heróis. Assim, tem até uma Antes de música que ser fala, os pai, nossos pais não são heróis, mas assim, a gente cobra eles de um tanto. Geralmente tem uns mais claramente falando consciente, outros mais inconsciente, que parece que eles são seres já de luz, iluminados. Não, eles são igual a gente. mas a gente Muito tem que interessante. raciocinar da seguinte maneira: uma criança confia muito naquele homem, naquela mulher. O afeto. É, aquele casal que está dentro dela é o ponto de segurança da vida dela. Então, só que nós adultos esquecemos da nossa maneira de vida quando a gente era pequeno. A gente esquece até das promessas que a gente fez, como é que a gente seria quando crescesse. O que a gente faria? A gente abandona sonhos, abandona projetos, abandona muitas coisas, porque vai trocando a forma de pensar, e dentro dessa troca da forma de pensar, a gente faz outras escolhas. Escolhas são abandonos. Então, a criança, ela enxerga aquele pai, aquela mãe, às vezes até está com 12 anos, 13 anos, e às vezes está até com 30 anos, e acha aquele pai hiper, aquela mãe hiper, porque é a forma com que ela tem de se agarrar ao perfeito interno dela. Porque enquanto ela vê aquele pai maravilhoso, aquela mãe maravilhosa, ela se sente maravilhosa. Ela veio dali. Não é à Sim. toa. Eu trabalhei durante um bom tempo dentro do judiciário brasileiro e foi feita uma pesquisa sobre as crianças que se mutilavam, né? Se cortavam, se machucavam. E aí tá ligado no quê? Eu não, meu pai não, ele me rejeita, ele não convive. Então a maioria adolescentes, né? Meu pai não fala comigo. Meu pai e minha mãe me deram para minha avó, eles nunca me quiseram. Então, por que a criança se mutila? O inconsciente dela faz ela rejeitar o que está dentro dela. É como se ela quisesse tirar inconscientemente aquelas duas pessoas que estão nela. Não é à toa que muita gente também modifica todo o seu estereótipo por causa disso. E é no inconsciente, né? Porque o cérebro é uma coisa espetacular. Eu adoro ele. O consciente é o preguiçoso da história. Acontece os pepino, o consciente abre a porta do inconsciente, soca tudo lá para dentro. Está resolvido. Não vou me importar com isso. Aí lá adiante acontece uma coisa, pimba, um gatilho, explode tudo. Mas deixa eu te pedir licença, Uhum. porque eu acho muito importante algumas falas. E tem uma fala ali do Eu Continuo que diz: hoje, Deixa eu ver se é da Ju. vê se tu achasse? Pode ler, hã? Hoje trabalhei algumas crenças na mentoria e me dei conta de quantos prejuízos me trouxeram minhas crenças. Os padrões dos meus pais que repeti. Cuidado, crença é uma coisa, padrão é outra, né? Crença, dinheiro não nasce em árvore. Padrões. Meus pais, por exemplo, minha mãe teve 3, 4, 5 relacionamentos, ela se tornou mãe solteira, ela teve 4, 5 relacionamentos e o padrão era o mesmo de um relacionamento para o outro, porque é numa linha comportamental intrínseca, né, da pessoa. Então ela acaba fazendo aquelas repetições. Aí a filha vai
casa, separa, aí tem outros relacionamentos e sempre como mãe solteira, repetindo os padrões. Há Uhum. pequenas diferenças. Claro que as crenças levam aos padrões também, né? Sabes disso, né? Uhum. Então, a gente vai repetir tudo dos pais, porque eles é que trazem, sim, padrões. Eu te diria que as crenças podem, elas estão associadas, né? As crenças e É os um padrões. gera o outro, um reforça o outro, né? Eu vou lá e tenho a crença, estou tratando essas crenças de prosperidade. Aí eu faço, as coisas não dão certo, aí eu confirmo, eu faço padrão de repetir, não dá certo, não consegui ganhar mais. Aí eu confirmo a minha crença, viu? Não é para mim ganhar mais. É um tá ligado no outro, né? Uma coisa vai levando a outra. Eu hoje fiquei chocada que a síndrome mais comum dentro do mundo das mulheres é a da Qual? escassez. É a Olha só. mais comum, porque não tem mãe que não veio com alguma frase de escassez. Guarda essa roupa para sair. Eu fiquei muito mexida na sessão, tem muitas coisas que eu preciso tratar e que eu simplesmente desconhecia. Minha cabeça ferveu. É a mentoria que ela Que faz. bom Uhum. que a sua cabeça ferveu, porque a hora que ela parar de ferver, você não está mais aí. Enquanto está fervendo, você está em motivação de mudança. Show de bola. Todo dia, né, Noemi, a gente, se estiver buscando, claro, o autoconhecimento, como a gente já conversou no início, todo dia a gente vai crescendo um pouquinho. Eu falo até para os meus pacientes, não dá para ver tudo de uma vez, você não suportaria. Pegar todo esse recalque e jogar na sua cara, isso não existe. Não tem como. Mas, assim, significa se tá fervendo, se tá às vezes doendo um pouquinho, é porque Não, você tá crescendo. E e tem tá uma com frase do vida, Bert, tá com é, vida, sabe? Tá tem com uma vida, frase, né, tá do dentro Bert da que vida. fala, como que é? Não sei se é o imperfeito já morreu, o perfeito já morreu, como que é? Tem uma frase assim, O perfeito já morreu. que tipo assim, a pessoa, a maioria hoje em dia busca muito essa Não, perfeição, não, né? Tem gente que é até que procrastina, lembrei. aham, isso mesmo. É que na realidade não existe perfeição. Aliás, existe que é o Criador, vamos dizer É nossa assim. ilusão, né? É. Aham, Mas nossa nós, busca. seres humanos, a gente está sempre na roda da busca da perfeição. A Isso. hora que tu encontrar a perfeição, acabou. Não tem mais nada a fazer no planeta. Está perfeitinho. Não cabe aqui. Não dá. Tá, subiu de nível. Tchau para ti. Já foi. Passou para uma outra Exato. esfera. Porque o perfeito, ele encerra. A gente está sempre na busca daquilo que nos falta. E o que nos falta está dentro daquela listagem dos 7 primeiros anos. Quando a gente começa a se encaixar, entender, porque dizer que a culpa é dos pais é muito fácil. Tu É tá isso que eu falo, aí fora você do teu fica ali, né, lugar. naquele lugar, você congela ali, não tem o que fazer, né? É assim a minha história, Aí tu tá, e tem muita tu tá coisa para fazer. tu tá completamente fora do teu lugar. Ah, a culpa é Exato. da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Minha Não, tu é assim pela história. tu na idade que tu tem, tu é assim pela tua escolha. Eles te deram uma luz. Se ela não te satisfaz, tu olha e entende que eles deram o que eles conseguiam dar do jeito que eles entendiam. Mas que sim, tu podes fazer diferente, não para ensinar para eles que tu pode fazer diferente, mas que tu pode fazer diferente, inclusive por eles que não conseguiram mentalmente conseguir fazer. Muita gente não enriquece porque o pai e a mãe não enriqueceram. Muita gente tem muita dificuldade com dinheiro, com relacionamento, porque não se sente com a permissão de ter diferente dos seus pais. E isso está aqui guardadinho aqui, ó, no inconsciente. Então é importante trazer daqui para o consciente e ativar as coisas. E isso também eu ia perguntar se faz sentido, tem a ver com aquela questão de ir para a vida. E isso é honrar os meus pais, é o dar certo, né? Parece que tu também já ouvi uns termos assim nas vivências que eu participei, É constelações. quando tu reconhece quem tu é, né? Porque é muito lindo a gente virar um pavão e dizer, ah, eu sou fulana, eu sou assim, eu sou assado. Senta aí, fofa, não é tu. Você é o resultado de duas pessoas que tinham um sonho.
que queriam muito, projetaram você, ou se você aconteceu, não interessa, você veio, você é a soma disso. E você é mais do que isso, você é a soma de muito mais gente aqui atrás que sonhou um dia dar certo. Então, vem dentro do nosso sistema, imagina, quantas vezes um avô, uma avó deve ter sonhado, ah, não, minha avó era coitadinha, ficava lá no fogão a lenha, não fazia nada. Como não? Ela tinha o pensamento dela, ela tinha o jeitinho dela, ela podia ser calada, mas ali dentro tinha uma pessoa que podia ter sonhos, só não Sim. tinha coragem de fazer. Então se fechava. E você? Que coragem você tem de mudar isso? Porque para ir para o seu lugar é um desafio. Não é fofo, não. Não é fácil, não. Para ir para o seu lugar, você tem que ter um olhar diferenciado, começando pelo seu próprio comportamento. Ao invés de dizer que seu pai e sua mãe está errado, é você olhar para você e perceber a maneira com que você olha para o seu pai, a maneira com que você olha para sua mãe. Porque essas duas pessoas que nasceram muito antes de você já tinham um estilo de vida. Se você não se encaixou no estilo de vida deles, hoje, olha e entenda que eles são pessoas, como nós todos, com seus quês, com suas questões, e Sim. essas pessoas tomam decisões, atitudes, iniciativas, impulsos do jeito delas, porque elas também tiveram uma codificação do 0 aos 7 anos que não foi tão boa. Então elas conseguiram passar para você o que elas conseguiram. E foi possível. Muitos pais têm os filhos e o pai vai embora de casa e o filho diz assim: eu não conheci meu pai, ele abandonou minha mãe, me abandonou, não me quis. Se ele for ver a história, não é bem assim. Aquele homem que está sendo julgado como pai, que abandonou, que foi ter outra família, que não se importou, ele não teve força de enfrentar a situação que ele tinha para enfrentar. Tem a Ele não versão conseguiu. dele também, né? São A gente escuta duas pessoas. várias versões, menos a da pessoa. São duas pessoas e aí nós, filhos, tomamos a dor da nossa mãe ou tomamos a dor do nosso pai contra o outro. Mas por que a gente não é a esposa nem marido da pessoa? Por que a gente vai tomar dor por elas? E aí a gente cresce tomando a dor por todo mundo, por injustiça do mundo, porque o fulano falou do futebol, porque o fulano falou da religião. Ele não pode falar isso da fulana. Ele não está E do falando da fulana. justiceiro. As pessoas, quando vêm falando de pessoas, já diz na Bíblia, né? Eu sei mais de quem fala do que de quem ouve. Porque quem fala está dizendo das suas questões, só que está jogando no outro. Ou seja, É está muito fora do fácil. seu lugar. É mais ou menos por aí. Últimas duas coisas, vamos ver se vai dar tempo. Eu não estou conseguindo lembrar também, tem um outro termo que quando que você falou sobre ir para o meu lugar não é tão simples, não é sem. É um processo, né? Vamos colocar assim. E tem uma coisa, né? Não sei se não é agradar, tem uma palavra, um termo na sistêmica, quando a gente, por exemplo, eu estou querendo agradar o mundo, mas eu me desagrado. Tem um outro termo, só que eu não estou conseguindo lembrar. Porque quando eu estiver no meu lugar, aí eu consigo me agradar, mas eu vou ter que desagradar muitas pessoas, né? Tem uma linha Eu nesse sentido. hoje eu não me desagrado com o desagrado dos outros. Hoje não. Eu já durante muito tempo, porque a gente assume aquela coisa de querer agradar todo mundo e às vezes a gente se afronta. Só deixa eu abrir Isso. um parênteses para o César Tem Duarte da mais dois Silva, um oi comentários. para Florianópolis, a delícia da Ilha da Magia. Catarina. Então, quando a gente passa a vida inteira tentando agradar as pessoas, porque isso vem lá da nossa infância, da necessidade que a gente tinha de fazer algo para ser visto. Sim. E isso se repete ao longo do tempo. Então, quando a gente consegue entender que eu não tenho que agradar se eu me desagradar, só que tem que ter pesos e medidas, não é tipo assim, não estou afim, então também não vou fazer.
Não é isso. O desagradar é o primeiro pensamento. Isso vai me fazer mal? Isso vai me afetar? Se é não, o que custa fazer? Agora, se isso for contra a tudo que eu tenho dentro de mim, por que eu vou fazer? E depois eu vou me arrepender porque a outra pessoa não vai reconhecer. Ela já se acostumou com Aí o meu vive padrão de fazer. conflito interno, Ela já se, que é o que as a gente pessoas se trata. acostumam, as pessoas se acostumam com os nossos padrões de ser. E por Uhum. que é doloroso ir para o seu lugar? Porque assim, eu me achava, ai meu Deus, a coisinha mais fofa do planeta. A pessoa mais show de bola do planeta. A mais querida, mais amiga, mais isso, Me mais lembrou a aquilo. menina boazinha, que é que eu lutei pra sair. Ainda volta e meia tem que tomar cuidado. Não, eu não era menina boazinha. Eu tinha um Eu pouco de fui, cada meu coisa. Deus do céu. Só que o detalhe todo é que o dia que eu comecei a fazer o caminho de volta para casa, aqui para dentro, para Lugar. voltar para o meu lugar, eu descobri quem eu era. Se eu pudesse ter feito um divórcio de mim, eu tinha feito, mas não deu, então eu tive que fazer transformação, porque a coisa foi feia. Foi muito complicado mesmo. Não é Porque fácil. tu nota que tu não tem uma identidade, que tu é uma pessoa, às vezes, até manipuladora, que tu é uma pessoa que não é aquilo que tu mostra. Porque a gente tem a engenhosa, não. Eu lembrei das máscaras, mas não sei se é o que Então, você a diz. gente tem a engenhosidade Isso. de mostrar aquilo que a gente gostaria mesmo de ser assim. Uhum. Sério, aquilo não é uma mentira. A pessoa queria muito ser daquele jeito, ser cordial, ser simpático, ser calmo. E não, ela não é. Ela, alguma coisa vai tirar ela do lugar e ela vai explodir. Por quê? Porque tem questões que ela tem que resolver. Mas foi lá para dentro da casinha escura do inconsciente. Uhum. Então, quando a gente fica agradando muito, na realidade a gente fica com o braço na porta do inconsciente para a porta não abrir. Então, eu vou agradando para não me incomodar, vou agradando para ser vista, vou agradando para ser aceita, vou agradando para estar ali junto com todo mundo e ninguém me excluir, mas eu vou me afetando, porque eu vou fazendo o que eu não quero fazer e vou perdendo aquilo que era necessário. Quando eu vou para o meu lugar, eu não desagrado ninguém, mas o desagrado dos outros não vai me desagradar. O problema é dele. Eu estou no meu lugar, na minha poltrona. E eu também enxergo que lugares têm estágios. Tu está sentada hoje na tua cadeira, num estágio da tua vida. Uhum. E tu vai trabalhar para sair desse estágio, dentro desse autoconhecimento, e ir para um novo estágio. Então lá tem uma nova poltrona te esperando. O detalhe é, aí é que está o detalhe de saber ir para o seu lugar. A zona de conforto tem uma poltrona que é um espetáculo. Só que ela está ocupada pela tua criança interior. E a zona de conforto está no inconsciente. E a criança está bem deitada nessa poltrona. Aí, de vez em quando, tu tem um impulso, seja de raiva, de tristeza, é um impulso. Angústia. Dá uma conversada contigo porque a tua criança está tomando conta. Não é tu, não. Tu está fora do teu lugar, ela não sabe o que fazer, é ela que está tomando conta. Quando tu começa a fazer o caminho para o teu lugar, o primeiro espaço é reconhecer a zona de conforto e conhecer a tua criança interior. Porque, na realidade, é o adulto que tem que tomar as rédeas. A criança ela só precisa ficar dona de dois sentimentos: felicidade e alegria. E ela que abuse disso. Os outros impulsos, não. Gente, Nós temos sentimentos que são imutáveis. Eles já nasceram com a gente, estão dentro da gente. Todos os sentimentos que tu pensar estão ali dentro. O que tu consegue modificar são emoções, que são interpretações desses sentimentos. Segurar um pouquinho as emoções.
entender as emoções e perceber se aquilo ali é uma coisa coerente, consciente, aí não é da criança. Mas se é de impulso, incoerente, aí a tua criança é que está no Criança lugar. dominando. Então, o teu lugar é de acordo com aquilo que tu tens em ti, de ligação com toda a tua história, toda a tua origem, entender que tu é o que tu é. E tu é a pessoa mais certa do planeta, com a mãe mais certa para ti, com o pai mais certo para ti, com o estilo de vida mais certo para ti. E tu pode alcançar um nível a mais? Pode, porque dentro da gente vem isso. Muitas pessoas dizem assim, eu trabalho hoje com isso, mas eu sei que eu podia muito mais. Deu essa ideia? Começa a trabalhar nisso. Mas volta primeiro para o principal. Vai lá olhar para o teu lugar. Vai entender quem tu é. Vai entender quem é teu pai. Vai entender quem é tua mãe. Vai entender que eles fizeram tudo que eles tinham que fazer. Mas meu pai e minha mãe não me deram nada, deram tudo. Se tu tá me ouvindo, se tu tá me ouvindo, se tu tá respirando, agradeça a eles. Eles te deram a oportunidade de vir para esse planeta para fazer diferente. Muito melhor. Por eles que não conseguiram. Não é para eles verem. É por eles que não conseguiram. Em nome do meu pai, em nome da minha mãe, eu faço diferente, porque eu honro eles e eu sei que se eles pudessem ver, eles não estão mais nesse planeta, mas se eles pudessem ver, eles iam se orgulhar. Porque a gente faz muita coisa de raiva dos pais, para eles não se orgulharem. E a gente só se ferra. Quando a gente faz o Tá caminho de super volta, forte. é mais ou menos E isso. aí entra nos sintomas, né, que você falou. A última, assim, da última, eu acho que tem que ter parte 2 porque é muitos temas, mas eu achei muito interessante quando você falou desse lugar, né, em vários, tipo assim, na família, no trabalho. Eu queria olhar do profissional rapidinho, que me veio uma questão assim, estar no meu lugar em relação ao profissional é quando eu consigo saber, conhecer, ou investigar, ou se sentir bem naquele meu servir. Aí só uma pausa só para... Vamos fazer uma coisa diferente, até Sim, para sair. Às vezes é bom a gente sair de uma reta, porque todos os caminhos eles têm as suas modificações. Como é sim. isso para a psicanálise? Fala para as pessoas e a gente faz o paralelo A questão do lugar? do profissional. Então, não, o que me veio assim, não veio nada em relação à psicanálise. A gente volta naquela da Por posição e eu exemplo, achei muito legal vou te sobre dar um agradar. caso. Eu vou te dar um caso, porque a psicanálise ela precisa de casos. Ela precisa, né? Faz parte dela. Um homem trabalha numa empresa e ele vive frustrado porque ele faz o trabalho dele, o trabalho da colega, e ainda ele tem que dizer para o chefe o que é para o chefe fazer. Aí ele vem para ti e diz que está cansado, exausto. Um clássico. Uhum. Sistemicamente ele está fora do lugar dele, porque ele tem o que ele tem para fazer. O restante não pertence a ele. O que E ele está pertence a ele é o pegando as que ele está responsabilidades. estipulado para o trabalho dele. Oi? Travou? Cadê você? Voltou? Voltou. Voltou! Apareceu uma mensagem estranha aqui. Ai, Mas assim, é o Instagram que tá está morrendo. avisando alguma coisa. Então, Será que vai desligar? Mas eu só ia se comentar, te desligar, tu ouvindo. chama que eu volto. Tá. Eu tava te ouvindo, já veio assim, a gente não iria ver a estrutura assim tão simples, mas só de ouvir assim uma pessoa, por exemplo, para você ver a psicanálise, uma pessoa que faz tudo e quer fazer tudo por todos, é tipo um salvador, pegando o triângulo lá que a gente conhece, do salvador, da vítima e do agressor. Para nós, provavelmente, claro que tem que ouvir esse discurso, é mais de uma sessão, não é tão simples assim. Parece-me, né? Uma hipótese de neurose obsessiva. O obsessivo, eles colocam nesse lugar que ele sabe, os outros não sabem. Eu tenho que falar pro meu chefe que ele tem que fazer, então é porque eu sei. Mas assim, o que eu ia te perguntar em relação ao lugar, em relação a saber me servir, porque quando você falou assim,
a sua avó. E eu já lembrei da minha avó, que minha avó sempre apareceu nas vivências que eu participo. Sem falar dela, ela aparecia. Qual das Quando avós? Tu tens duas, materna, né? Materna. materna. Ela era benzedeira, ela era toda essa coisa mais terapêutica, inclusive. E ela sempre apareceu ela. Mas que eu ia falar, que você falou assim, a avó estava lá cozinhando, inclusive era no fogão a lenha mesmo, eles sempre tiveram chácara, sítio. E ela não tinha sonhos. Claro que tinha, como você falou, no coração. E aí me veio isso. Hoje eu sinto assim que o meu servir, inclusive tem um workshop amanhã, eu vou falar disso lá. O Trate-se Melhor no sentido assim, quais são os seus sonhos? Será que você está vivendo os seus sonhos ou dos outros? Que daí entra o negócio do agradar. Então eu fiquei pensando, nossa, porque eu tô com cada vez, né? Todo dia um pouquinho que eu busco isso, eu medito sobre isso, faço as minhas terapias, mas cada vez compreendendo mais assim qual que é o meu servir. E isso é muito novo, ter clareza do meu servir. Eu sou formada em engenharia. Aí eu fui para outra coisa de psicanálise, acho que também, né, da advocacia, fui para outra coisa das terapias. Mas hoje, assim, eu me sinto bem com isso. Sinto bem tendo esses grupos de mulheres, sinto bem atendendo, sinto bem ouvindo essas histórias e ajudando eles. E é engraçado que agora eu tenho mais clareza ainda que eu ajudo eles a encontrar os lugares deles. O Então, lugar, né? no É muito âmbito, interessante. sabe que no âmbito profissional, estar fora do seu lugar significa atuar em uma posição ou função que não está alinhada com as habilidades, a essência, o propósito. Aí entra a questão: lugar e propósito é igualdade. E a pessoa pode assumir assim responsabilidades que não são as suas, como o Exato. caso do chefe, né? Aham. E eu Ocupar já fiz esse. isso É na outra mesmo? área de engenharia, de trabalhar. Faltou a moça, né? Não, eu vou dar conta. E eu dei conta. Não ia nem no banheiro, tipo assim, nem beber água, nem fazer xixi. Não se cuidava porque eu ia dar conta, eu tinha que dar conta. E tudo a ver que você falou, eu queria mostrar algo ali pro meu chefe, que eu dava conta. Aí eu tive a depressão, a ansiedade, mas eu vejo com bons olhos porque foi o caminho para eu encontrar a psicanálise, a terapia. Nunca tinha ouvido falar em terapia, nunca na minha vida. Piorou a análise, 2020. Mas foi um caminho, mas assim, eu queria dar conta. E aí fazer o serviço do outro. E eu fiz por um ano. Só que eu Mas saí desse jeito, bem mal. então, isso causa um desequilíbrio muito grande, cria um desequilíbrio Vários muito grande, que sintomas. afetou tanto a tua performance quanto o ambiente que tu estava ali, o local que tu estava ali. E uma das coisas que causa, eu diria assim, estar fora do seu lugar profissional é o desgaste físico e o emocional. Eles são os primeiros, porque tu carrega uma função, tu carrega uma tarefa que não são tuas. Isso gera um cansaço muito maior do que aquilo que tu faz com que é teu. E a sensação de sobrecarga é de violência. Aí vem a frustração, que é extremamente constante, tu vive frustrado, né? Que é do não pertenço aqui, eu não sou bom o suficiente, eu não devia estar aqui. E Esses aí, sabe? incômodos, né? Até assim, como eu posso falar? Um mal-estar naquele lugar. Eu já ouvi histórias assim, disso, E, igual eu aí, falei, e de não. mais Eu não ia ainda, no banheiro, eu que me segurava, mas eu já ouvi histórias assim de não ir. Imagina como você fica num lugar sem beber água, sem ir no só banheiro trabalhando. Não faz sentido. só que tem algo pior ainda. Porque de tudo isso vem a falta de reconhecimento. A pessoa se sente assim que o esforço parece invisível, pois Uhum. está desconectado do valor que pode entregar muito que Vai ser ninguém daí pra enxerga pior, né? nada. Dentro abaixo. E, As doenças e isso, depois. exato, isso vai fazer o quê? Um bloqueio no crescimento. A pessoa não cresce. Ela sente que não avança, ela sente que os talentos dela não são aproveitados, ela se sente que o ambiente não apoia ela, ou seja, não é o lugar do desenvolvimento dela. Aí vem os conflitos que vai acabar parando na psicanálise, com as relações difíceis que surgem dentro do ambiente, porque está ocupando um lugar de forma inadequada, está invadindo um espaço que não é seu. Ou vice-versa, alguém pode estar invadindo seu espaço também. Então, tem E, sinais que sim, você. muito claro. Há sinais que mostram que você está fora do seu lugar profissional. Como, por exemplo, sensação de estar improvisando sempre. Tu nunca está seguindo aquilo que já é normal, que tu já tem a tua habitualidade profissional. Dúvidas frequentes sobre o que a tua capacidade, se tu está sendo útil ou se tu não está sendo útil, dificuldade de prosperar, tu sempre acha que tu não vai alcançar nada, teus resultados nunca vão levar a nada, tá?
Então, tu está sempre em desconforto persistente, não diminui. Por mais que tu te esforce, Não é aquele ambiente ali, pontual, é é, constante. aquele ambiente fica viciado, tá? Fica Noemi, tóxico. e vai para o mesmo ponto dos pais, né? Não adianta eu entrar numa postura Vai. de culpar esse É que trabalho, culpar isso aí do esse ambiente, profissional já vem sendo lá. que é eu, sendo que é eu que vou ter que mudar a minha postura e encontrar o meu lugar, buscar o autoconhecimento. A empresa não vai me dar, inclusive a empresa que eu estava, eles não renovavam, geralmente o contrato era até 2 anos, era público-privada, né? E eles iam renovar, é claro, porque eu dava conta, né? Eles iam renovar por mais um ano, e abrir essa exceção edital. E eu vou te dizer o seguinte, se as pessoas querem perguntas sobre a questão profissional, porque hoje eu tenho Alba, né? Inclusive eu convido todos a seguir @Alba Organizacional, ela nasceu há Eu já pouco estou seguindo. tempo, tá? E a Alba ela vai trabalhar muito com as organizações, com as empresas, empreendimentos, os sonhos de projetos. Então, pergunte-se o seguinte: essa posição respeita as minhas habilidades e valores? Eu estou assumindo algo que não me pertence? Porque isso a gente tem condições de perguntar, isso a gente tem condições de buscar na gente. E, e reconhecer os seus limites. Não dizer não ao que está além das suas responsabilidades. Não dá um passo maior do que a sua perna consegue. Honrar quem está acima, ao lado de você, sem tentar salvar, como tu falasse, ou substituir, é um respeito à hierarquia. Esse é o detalhe. Como eu vou para o meu lugar? Respeitando leis. Há uma hierarquia. Quem vem antes de mim? Eu entrei hoje na minha empresa e nessa... não na Alba, né? Mas vamos dizer que eu fui trabalhar... como durante muitos anos eu fui tesoureira de banco, antes de entrar para o judiciário. E eu fui trabalhar e eu sou uma tesoureira que estou dentro de 4 paredes, na volta de cofre, sentada, que naquela época era dinheiro de papel. Hoje eu tenho 61 anos, então quando eu fui tesoureira, eu tinha 25 anos, 27. Então era só dinheiro e era aquelas máquinas que fazia, quando faltava luz, a gente usava manivela. Aí eu tô ali, entra o gerente e diz para mim: Noemi, tu já fez o fechamento dos caixas? Já fiz. Não, mas esse jeito de fechamento não é para fazer. Eu tenho um outro jeito, faz assim. Não, mas aí eu vou ter que mudar toda a planilha, toda a coordenação, tarará, tarará, tarará. O que acontece com isso? Ele é gerente, ele gerencia, ele direciona as coisas, ele está acima de mim. Mas ele entrou depois de mim. Só que ele tem um cargo acima de mim. Mas ele é mais novo do que eu. Eu entrei e estou lá há 3 anos e ele entrou faz uma semana. Ele veio com essa ideia. Eu entro em conflito na hierarquia, porque no cargo ele está primeiro. Na idade ele é mais velho, então ele está primeiro. Mas no emprego, no trabalho, ele está bem antes. E aí? O que eu tenho a fazer? Aí é aquela pergunta que eu fiz. Olhe para você e reconheça. O cargo que eu ocupo dentro da linha organizacional, ele pesa no sentido de que ele vem primeiro da hierarquia daquilo que eu preciso respeitar que vem antes. Então, alguém mais jovem do que eu pode estar num cargo de hierarquia mais alto e eu ter que respeitá-lo? Sim, porque dentro de uma linha profissional tem uma ordem de sequência. E essa ordem não pode se sobrepor a outras ordens. Há uma sequência. Então, eu olho para a questão profissional. Aquele gerente que foi ali, ele tem um cargo acima de mim, a qual eu, hierarquicamente, vou, vamos dizer, receber dele ordens relativas, porque aí a gente vai olhar a função dele. Gerenciar não é ordenar. Gerenciar não, antigamente eram chefes. Chefe manda e determina. E isso levou muitas empresas à falência. As empresas não chegavam nem no quinto, sexto ano e já estavam trocando de nome, mudando CNPJ, parará, parará. A liderança é a diferença.
e uma liderança recheada do bom autoconhecimento, sabendo que a equipe precisa estar alinhada e conjunta, aonde o líder ouve a opinião das pessoas, faz com que essa hierarquia não seja ultrapassada, mas traz um conforto de entendimento. Então, Comunicação. hoje nós temos, sim, para mim, o lugar, o ponto principal do lugar, ele é movido por dois fatores. A responsabilidade de quem ensina o lugar, mas principalmente a comunicação de colocar no lugar. Para mim, isso é fatal. Hoje, com todo o autoconhecimento, com as linhas sistêmicas, pessoas ligadas ao sistêmico, vão ter filhos que vão ter o quê? Uma comunicação muito mais assertiva e vão ter muito mais respeito. Com isso, essas pessoas vão ser mais elevadas na qualidade dela de lidar com o humano. Não significa que elas não vão ter algum senão. Acho que é impossível, porque aí vem a história do próprio Bert, a perfeição, né? Mas basicamente seria isso. Uau, muita coisa. Eu acho assim, dá outras lives, a gente vai pensando se é Chama que possível. eu venho. Mas eu queria agradecer, Noemi. Eu tô aqui com uma folha, ficaram várias questõezinhas aqui que dá pra gente pensar em outros temas depois. É porque eu não quero que ela não deixe salvar. E tem gente que fala que tem que ser 1 hora, então vamos já finalizando. Eu fiz lives de mais de 1 hora e salvei. Eu falei, vou ficar meio assim esperta. Mas eu quero, assim, agradecer muito, né, a você ter honrado aí esse convite, agradecer a disponibilidade, né, que ela, gente, é uma empresária, assim, muito ocupada, tem muita coisa para fazer, mas se disponibilizou, acreditou de estar aqui conversando com a gente. E eu estou muito feliz, assim, só quero agradecer mesmo. Que a gente possa fazer outras, né, ao longo do tempo aí, que a gente achar interessante. E é Então, isso. eu vou te convidar para uma live através da Alba. Bora. Tá. Agora, para outra semana, acredito que as lives vão começar a sair. O que eu quero te dizer? Eu honro muito a tua vida, agradeço a todas as pessoas. Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui registrado. A Sim. vida, ela vem das mulheres. Eu explico, não é porque elas pariram. Uma mulher, quando quer ter um filho, não adianta o homem insistir, porque ela vai ter o filho. E se ela não quiser, não adianta o homem querer, porque ela não vai ter. Não. Então, o sim da vida vem de uma mulher. Não adianta, vem. Né? É uma responsabilidade muito grande. Então, todas as mulheres da tua ancestralidade que disseram sim para a tua vida, eu acredito que tu as honras e hoje tu faz um trabalho de voz para outras pessoas, trazendo muita lucidez para as pessoas pararem, olharem teus conteúdos que são gigantes de interessantes. Eu não navego muito na internet, navego muito pouco, mas quando eu tenho oportunidade, eu faço questão até de olhar algumas coisas tuas, porque eu te acho uma mulher de muita sabedoria, com uma bagagem de vida independente, porque assim, a gente precisa entender que não é idade. Existe uma coisa chamada conhecimento, eu adoro falar isso. Conhecimento é que nem tomate. Tu sabe que ele é uma pseudofruta, mas a sabedoria é não botar o tomate na salada de fruta. Então, a sabedoria nem todo mundo tem. Conhecimento todo mundo pode ter. É só começar a ler. Começar a ler, começar a entender, todo mundo tem. Mas a sabedoria do aproveitar o conhecimento e aplicar corretamente ainda está para poucos. E eu fico muito agraciada de ter conhecido uma mulher sábia como tu. Tá? Agradeço muito a oportunidade de quem estava aqui, de quem vai ouvir depois, seja muito bem-vindo, você pertence. Então, senhora, foi um privilégio. Uau, eu tô aqui em êxtase de tudo que você falou. E eu acredito muito nisso que você falou. Não é idade, né?
Tem gente que tem idade, não tem muita sabedoria, e não busca, e não quer saber, e não vai ser nessa vida. É. Mas assim, eu estou muito honrada de te ouvir, de tudo que você falou. Inclusive, gente, essa live vai ficar aqui salva, e eu vou pôr ela no meu canal do YouTube também. E é isso, eu acho que vai para muitos anos, muitas Quem gerações ainda esse quiser nosso saber conteúdo. mais, quem quiser saber mais, porque a Alba está começando a colocar. A Alba, ela é inspirada numa chita, tá? Que é um felino muito sábio, muito sábio. E, e a Alba, ela está começando a botar as garrinhas dela de fora, porque muitas pessoas, às vezes, é como eu falo para todo mundo, as pessoas, vamos dizer que tem uma manicure, que tem a caixinha dela de esmalte e vai pintar as unhas de todo mundo. Ela não consegue entender que ela pode ser uma linda empreendedora, se valorizar e saber precificar o que ela está fazendo, não ter vergonha de fazer o seu trabalho, a sua cobrança, e mais, desenvolver mais para poder monetizar mais. Com isso, ela vai deixar de ser uma manicure e se tornar uma esmalteria, quem sabe. Mas isso tudo a Alba vai ir trabalhando com todos devagarinho para as pessoas irem entendendo. E vai ter aulas, lives lá sobre isso, sobre como empreender, como tirar o seu projeto do lugar, como, se você já teve empresa, já faliu, vamos olhar o que aconteceu para tentar ver qual é os projetos que você tem para o futuro. Gente, muito obrigada, senão eu fico aqui, tá? Ai, muito obrigada, Noemi. Eu só queria também comentar que amanhã tem um evento, né, gratuito, que é um workshop, Trate-se Melhor. Quem quiser saber mais pode falar comigo ou comenta lá, tem no feed. Mas eu vou marcar, tá, a Alba, vou marcar o seu arroba ali no nosso post para vocês conhecerem, seguirem a Noemi, seguirem a empresa, seguirem a gente também, que às vezes tem gente do seu olhando o meu é Não. arroba Trate-se Melhor. As pessoas que me seguem, eu trabalho com network, né? Porque, assim, não existe, o sistêmico traz isso, tá? O sistêmico traz que não existe concorrência, porque cada pessoa tem a sua essência. A forma com que tu olha para isso, sem peso de concorrência, vocês não fazem ideia como é gostoso isso, sabe? Tu te sentir assim que o sol nasceu para todo mundo. A sombra é para quem sabe apreciar o sol, é só isso. É um detalhe. Achei lindo isso que você falou. E é legal que a gente já falou antes. Última fala, gente, eu vou finalizar. Mas é que é vários conhecimentos e volta numa mesma coisa. Isso aí eu já aprendi em relação à lei da abundância, né? Eu entender assim e ser abundante. Quanto mais eu aprecio e mostro ali conteúdos de outras mulheres, de outras pessoas, outras terapeutas também, eu não tenho problema com isso. Mais a gente é abundante, mais a gente expande. Não é ficar, né, nessa escassez, nessa luta, nessa Por isso que eu digo, disputa. quem me segue tem que seguir todas as pessoas que eu sigo, porque eu acho fantástica. Não existe isso. Eu vejo no meio o medo de, ai, não vou fazer live porque senão vai seguir fulano, vai seguir Beltrano. Gente, Nossa, gente. isso aí mostra Nossa, minha cabeça controle. é bem Olha o lugar, olha o expandida. lugar. Saber que está no seu lugar é não controlar os outros, não controlar as coisas, é viver o seu. E vai Exato. reverberando. Tá, É meu isso. Um amor? beijo, Nani. Muito Beijo. obrigada, viu? Obrigada. Tchau, Gratidão. tchau.